Saudações, me chamo Rafael Carvalho, sou professor do Instituto Federal do Ceará no curso de Licenciatura em Artes Visuais e o outro autor deste artigo chama-se Charles Vasconcelos Vale, também professor na mesma instituição, no campus Aracati. Ambos fazemos parte de um grupo chamado Gaia, falaremos um pouco adiante. O nosso artigo chama-se Andarilhar com a História da Arte e seu Ensino, Ensaística para uma Iconologia Errante. O presente artigo propõe uma análise de uma experiência docente em um curso de extensão cujo tema foi a figura errante em alguns momentos exemplares da história da arte, pensados em momentos basilares bem como em imagens contemporâneas das mais variadas manifestações da cultura visual, no qual empreendemos uma abordagem metodológica tributária dos estudos iconológicos de Aby Warburg e George Gilberman, com seus estudos sobre a montagem. Tal análise buscou mapear as possíveis contribuições ao ensino da história da arte experienciadas no referido contexto educativo. Partindo de um recorte transversal e anacrônico dos fenômenos artísticos culturais, exercitamos a montagem de pranchas digitais, autorais e fomentamos o uso do caderno de artista, caderno errante, como estratégia epistêmica e poética no âmbito do ensino e da aprendizagem, experimentando modulações teóricas e práticas inspiradas em Lúcio Pimentel e Josiane Lamper. Com essa experiência, observamos que a mudança de um contexto educacional macro para o micro, em um plano de fundo pandêmico, produz desterritorialização e práticas até então consolidadas e nos aduz a um movimento de ressemantização do que aqui chamamos aula e seus resultados plásticos no que chamamos de caderno errante. Vamos lá. Do minicurso Imagens Errantes. Pensamos a partir da ideia do nomadismo na história da arte, que esse curso contou com 28 horas e é digamos, um objeto de interesse de estudo tanto do professor Rafael quanto do professor Charles, E temos um grupo, que foi fomentado nessa ação de extensão, que chamamos de, o grupo, no caso, é o Grupo de Análise Imagética Anacrônica, Gaia, fundado por nós dois. A ideia é investigar nesse curso a figura do errante, do nômade. E essa movimentação conceitual a uma iconologia errante, que defendemos aqui enquanto ensaística, ela parte de alguns conceitos do historiador da arte, Aby Warburg, quando vai falar sobre iconologia, quando vai falar sobre sobrevivência e como esse modelo fantasmal se apresenta. E a partir disso, pensamos com Gilberman a montagem, mas não simplesmente a montagem por si só como sendo um objeto um processo que vá ilustrar alguma coisa. Não se trata de uma ilustração, ao contrário. É um ato epistêmico e poético. E bem como essa relação que existe em movimento, em um tipo de dança agônica entre, às vezes, apolíneo e dionisíaco. A gente traz aqui alguns conceitos do Friedrich Nietzsche, conhecido de todos, e, no entanto, tem uma nota lá no nosso artigo, quem quiser dar uma olhada lá, depois procura nos anais. No entanto, a ideia de trazer o Nietzsche aqui com o livro A Gaia Ciência é pensar na figura do centauro nômade, ou seja, pensar de que modo se fazer, no nosso contexto, de que modo se fazer artístico essa investigação histórico-filosófica e uma prática educativa não hierárquica, de que modo a gente pode utilizar isso em nosso contexto educacional, de que modo a gente pode pensar nesses três conceitos, aliás, nessa gama de conceitos com esses autores até aqui. Como a gente pode usar isso nas aulas de História da Arte? Bem, vamos lá. Com a Josiane Lamper, a gente pensa nesse trânsito das imagens, não só das imagens, mas nos seus processos transmediatizados, ou seja, a gente vai de uma imagem cinematográfica, passa por uma imagem que é lá do século XVI, depois pensa num poema do século XIX, e esse trânsito ele é ressemantizado a cada contexto, o que tece, cria e do texto faz uma textura, um rearranjo com um repertório meu, seu, do próximo, enfim, de todos os estudantes que estiveram envolvidos nisso. E quando a gente pensa nisso, também nesse contexto, com o Lúcio Pimentel que a gente faz essa movimentação oscilar um pouco mais, quando a gente articula esse fazer artístico como fazer teórico. Bem como essa postura artística ela é uma postura metodológica, e que por si só articula o processo teórico como sendo um processo artístico. E o que nos dá, por exemplo,
uma autoria, enquanto artista, enquanto pesquisador, enquanto professor, e está tudo junto, misturado ao mesmo tempo, né? E nos colocamos aqui enquanto exercitantes, né? Enquanto praticadores, né? E é a partir disso que a gente pensa nesse nome da iconologia errante, né? Que é um exercício que explora fraturas, intervalos, sobretudo montagens das imagens que orbitam em torno do nomadismo proposto nessa ensaística. Podemos dizer que o atrator desta impostura é de um saber dotado de imaginação e pode ser materializado em pranchas, principal articulador da montagem como gesto estético e epistêmico. Ora, o que propomos enquanto produto, né, nesse curso? A criação de pranchas digitais, bem como cadernos de artista, né? Pensar esse caderno errante, bem como essas pranchas digitais, como esse atrator, como esse local que materializa um tipo de saber através de uma poética. E isso vai sendo rearticulado, remontado, sempre numa relação onde nada falta. Ao contrário, né? É sempre suplementar, é sempre o conectivo I. Até aqui é isso. E aqui a nossa imagem, a imagem que foi com o nome do curso, a data de inscrição, duração, horário, divulgação, né? E a gente já traz aqui alguns pontos para pensar: o mapa, o território, o andarilhar, o andar, né? Por aí vai. Dito isso, aqui é um frame da montagem da aula. Aqui a gente brinca, né, de montar a montagem. E aqui de fato, é uma área de trabalho, né? É a montagem acontecendo, né, nesse processo. E nós temos, para cada aula, nós demos um verbo no infinitivo, né? O primeiro chama viajar, referente à primeira aula. A segunda aula, nomadizar. A terceira, errar. Quarta aula, flanar. E, por último, parar. As imagens que decorrem da primeira, todas são imagens do próprio curso, da própria aula. Por exemplo, na imagem que temos aqui, projetada aqui para vocês, nós temos um ambiente, esse ambiente que ele é do Google Sala de Aula, e que essa plataforma ela permite o acesso de X pessoas. Essa articulação, que ela é muito mais ligada a uma nomadização, de uma desterritorialização da internet, é um atrator no que diz respeito a pensar no exercício do fazer docente como um exercício de fazer artístico. E de tal modo, a gente pensou nessas aulas, por exemplo, muito mais imagens do que texto. De que modo que a gente vai articular um tipo de fala, de um exercício mais conceitual, que vai articular a história da arte, vai articular essas imagens que transitam do século II, ou passando pelo Renascimento, como temos aqui embaixo à esquerda, um filósofo Diógenes, filósofo cínico, e que ele está no chão. Não, mas ele não está simplesmente no chão, ele está como que está agarrado ao chão, né? Um tipo de experiência exercitante que está ligado muito mais a uma experiência radical com a terra, né? Por isso esses verbos andar, errar, flanar, bem como temos aqui um outro tipo de articulação, mas também na mesma linha, que vai, por exemplo, aqui evidenciar a cor vermelha. Aí temos várias referências, né? Desde o cinema, passando por trabalhos que articulam elementos da moda ou elementos da performance. Esse trânsito também entre as linguagens, ele é parte dessa errância que a gente defende aqui, né? Bem como essas articulações de que as aulas elas aconteciam e a gente capturava no chat, as pessoas falavam, a gente printava, colocava na aula, a aula acontecia, enquanto a aula acontecia, printava-se alguma coisa da aula para articular para a aula seguinte, né? E aqui nós temos alguns exemplos dos trabalhos dos estudantes, que articulam, por exemplo, desde a escrita de caderno, passando por vídeo, passando por performance. Teve gente que tocou ao vivo, ou mesmo construindo pranchas, né? Que a gente estimulou bastante esse processo artístico como um processo epistêmico, né? E é mais ou menos isso que a gente tem a mostrar aqui hoje, né? Aqui algumas referências, e para finalizar, vamos pensar aqui nesse lugar, né, de ressemantizar não apenas a história da arte, não apenas a aula em si, mas principalmente
o ensino e a aprendizagem em tempos tão irrespiráveis, a ideia é de cavar um pouco mais com as mãos e com os pés, em busca de um presente e de uma vida exercitante, de uma virada imunológica, de uma virada conceitual. E é isso, é o nosso contributo. Até breve. Agradeço pela atenção.